Vamos combinar uma coisa aqui, eu odeio pauta negativa, tá? Eu odeio ficar trazendo essas pautas. Só que ao mesmo tempo que eu abri aí a caixa de Pandora, né? Eu não posso ficar trazendo notícia pela metade. Então as pautas negativas vão acontecer porque eu não posso informá-los até certo ponto. Eu vou ter que ir até o final das histórias. E então, novamente, a Disney me presenteou com outra pauta negativa, uma atrás da outra, 3 seguidas, se eu não me engano, que dessa vez foi o CEO da empresa, Bob Chapek, colocando o filme Shang-Chi e a palavra experimento na mesma frase. O protagonista do filme se chateou, com razão, né? E o movimento nos faz pensar sobre como Bob Chapek vem traçando a sua liderança e também um pouco sobre o caso Scarlett Johansson. Então vamos lá entender por partes, antes de jogar as pedras, entenda direitinho a situação, tá? É divulgada a decisão de que Shang-Chi não iria ter estreia simultânea com o streaming, nem mesmo com o Premier Access. O movimento vem em meio a um caos do processo entre Disney e Scarlett Johansson, cujo contrato dizia que Viúva Negra deveria estrear exclusivamente no cinema. Só que como isso não aconteceu, a protagonista do Viúva Negra entrou com um processo e o porco tá solto esperando alguém correr atrás. Ontem eu fiz um vídeo falando que The Rock recebeu uma compensação não, uma revisão no seu contrato. Expliquei o que isso reflete no caso da Scarlett Johansson. E agora chega a vez do Bob Chapek explicar que Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis vai estrear apenas nos cinemas, pois o filme trata-se de um experimento. Calma, eu vou explicar esse lance de experimento. O protagonista do filme ficou chateado, disse que eles não são isso, né? E aí eu vou abrir aspas porque fica melhor. Não somos uma experiência, nós somos o azarão, o subestimado, nós somos os disjuntores no teto, somos a celebração da cultura e da alegria que perseverar depois de um ano de batalha. Nós somos a surpresa e eu tô pronto para fazer história em 3 de setembro, logo junte-se a nós. Vamos entender os dois lados, porque senão você vai sair falando coisa que eu não disse. Bob Chapek, ao falar o termo experimento, se referia ao fato do filme ser lançado apenas no cinema e sem o Premier Access. Ele não estava falando que o filme em si é um experimento. Só que não foi isso que o Simu Liu, o protagonista, entendeu. Ele entendeu que o filme em si, artisticamente, é um experimento. Por outro lado, o que atesta contra o Bob Chapek é que há uma tensão entre ele e os talentos da Marvel, com o ex-CEO da empresa que aparenta ainda ter certo poder dentro da Disney. E ele também vem fazendo declarações desmerecendo o caso da Scarlett Johansson. Então tudo isso coloca esse cara, o Bob Chapek, numa situação de relacionamento muito ruim. E aí as suas declarações mudam de importância. Fazendo aqui uma alusão mundana, imagine que você esqueceu o aniversário do seu companheiro ou da sua companheira e então no mesmo dia chama o seu relacionamento de um experimento. No bom sentido da expressão, esse relacionamento é um experimento do amor e tal. Cara, mas entende como isso é uma situação complicada de fazer no mesmo dia que você esquece? Pois é, as coisas não estão bem, logo meça as palavras. Ou não fale, fique pianinho. Essa, inclusive, é uma situação que a Disney jamais alimentou. A Disney é uma empresa que fugia de polêmicas como o diabo foge da cruz. Isso corrobora com outro vídeo que eu trouxe, que é o da Batalha dos Bobs. Nele eu trouxe a fofoca de que o antigo CEO da Disney, o Bob Iger, supostamente disse que o novo Bob não sabe lidar com talentos, não sabe lidar bem com talentos. Pois bem, o que era bastidor e fofoca parece estar se tornando público. E isso eu odeio quando acontece, porque fofoca nunca vem pro bem, né? Tipo assim, o Bob falou que o outro é bom, o bicho é bom mesmo, viu? Só come verdura. Não falou, né? Faltou tato do Bob Chapek ao lidar sobre o assunto Shang-Chi, o assunto estreia do Shang-Chi, para deixar mais preciso, e eu até vejo implicações que vão lá no caso da Scarlett Johansson. Veja só, quando defende o lançamento de Viúva Negra simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus, via o Premier Access, o CEO disse que essa decisão veio após um estudo de que dessa forma o filme iria lucrar o máximo possível. 2 filmes depois desse lançamento, o executivo fala que agora a Disney fará um experimento que envolve justamente o jeito de lançar seus filmes nesse mundo que nem deixou de ser pandêmico, mas não tá tão pandêmico assim como antes, né? É um mundo ainda que realmente não é parecido com o que era antes, nem um pouco parecido com o que era antes. Então, realmente, as coisas precisam ser experimentadas, né? O entretenimento precisa ser experimentado. Só que tem tanta palavra para isso e tem tantas formas de falar isso. Então, perceba que, mais uma vez, isso endossa o lado da Scarlett Johansson. Vamos pensar 2 carocinhos aqui, ó.
A Scarlett pede dinheiro porque alega que o filme deveria ter sido lançado no cinema, porque dessa forma ela ganharia mais ou cumpriria o contrato, ponto. Aí em seguida o The Rock recebeu um acordo pelo lançamento do Jungle Cruise nos mesmos termos do Viúva Negra. Entre uma coisa e outra, Bob Chapek disse que estava tudo certo com o lançamento desses filmes, e aí eu vou abrir aspas porque é mais justo. Ele disse que temos as equipes de distribuição que determinam a estratégia certa para nos permitir atingir o público mais amplo possível. Continuaremos a utilizar todos os meios disponíveis, aprender e inovar de acordo e faremos o que acreditamos ser o melhor para o filme e para o interesse dos nossos investidores. Fecha aspas. E aí eu me pergunto, era melhor lançar simultâneo, mas ao mesmo tempo agora Shang-Chi vai precisar ser um experimento para saber qual é a melhor forma de lançar um filme? De novo a Scarlett Johansson tá certa, né? Se vai fazer o experimento ainda, então não pode ser afirmado que o melhor jeito de lançar um filme é simultâneo no Disney Plus e no cinema. Só pensar dois carocinhos. Eu nem tenho formação, mas eu queria muito ser o advogado da Scarlett Johansson. Porque tá fácil. Tá bem fácil. A minha opinião sobre isso é bem simples, tá? Bob Chapek tá mais perdido do que o Homem-Aranha em Guerra Civil. Ele mesmo se contradiz e, infelizmente, começamos a notar que fofocas parecem ser reais, ou seja, que ele não sabe bem lidar com as crises envolvendo pessoas famosas. De novo, quando você coloca Experimento e Shang-Chi na mesma sentença, você está baixando a guarda, o escudo e abrindo a possibilidade de hate vindo de vários lados, sobretudo de um filme da Marvel, o primeiro, inclusive, com um protagonista de origem chinesa, né? Ele é canadense-chinês, diga-se de passagem. É bom deixar isso bem frisado. Mas de origem chinesa. E isso tudo em meio a desconfiança sobre o pulso do executivo em lidar com essas pessoas. Mesmo que seja a respeito do lançamento, é diminuir demais colocar um filme que não deveria passar por isso nesse contexto, junto com a palavra experimento, ou seja, como for. Não faz sentido o que o Bob Chapek fez. Ele realmente não me parece o líder mais inteligente que eu já vi, e algumas ações dele me parecem mais com aqueles senhorzinhos lá da Warner que não sabiam e ainda nem sabem lidar com o universo DC no cinema. Shang-Chi, no mínimo, dada a situação, deveria ter a mesma estreia dos filmes anteriores a fim de garantir o ponto que o Bob Chapek sustenta, a respeito do lançamento de Viúva Negra. Ou seja, se você disse que o melhor jeito de lançar um filme é como Viúva Negra, faça isso nos filmes daqui pra frente. Não fazer isso é desinteligência. É desinteligência na sua plenitude. Se o filme for bem em bilheteria, pensa comigo. Acabou, cara. Paga logo então os 20%, pega aí 20% desse filme e faz o Pix pra Scarlett Johansson. Ou isso, ou então assina agora um cheque em branco, dá na mão da atriz. E aí, ambos vão viver felizes para sempre, só que separados, bem longe um do outro, né? Ou não, dependendo do que acontecer aí nessa dança das cadeiras, que eu acredito que o Bob Chapek, coitado, tá começando a ficar com medo. Tá falando muito e tá falando mal. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.